tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer uma cobertura da Expo Revestir 2024, mostrar um pouquinho dos estandes, das novidades e tendências. No ano passado eu consegui fazer, mas eu mesma gravei e não deu para mostrar muita coisa, então esse ano eu combinei com o André pra gente vir e fazer toda essa parte assim, pra gente mostrar de perto, e foi isso que a gente fez. Então vem comigo! Já vou começar pela Porto Belo, vem comigo ver esse stand. Já selecionei algumas opções aqui da Porto Belo e vocês vão notar que isso é uma tendência em bastante dos estandes aqui. A gente tem as peças menores agora, muita cor, e eu senti uma essência um pouco mais orgânica nas peças. Então a gente não tem mais as peças tão certinhas. Isso já era uma tendência que vinha acontecendo, dessas peças um pouquinho mais arredondadas. E olha só, aqui a gente tem essas opções. Esse daqui, por exemplo, é um que a gente sempre usou bastante. A gente usa muito o Color Mind, o da própria Porto Belo. E agora eles lançaram esse daqui, que ele é um pouquinho mais abaulado. Ele tem as bordinhas mais arredondadas. Então, em todas as cores, só que você percebe que ele dá esse efeito molhado, que ele causa uma sensação de que ele tem uma volumetria. Então, tanto aqueles ali de baixo, que são os Highlands, que eles já têm eles já foram lançados em 2023, como o Vivan, que agora foram lançados. E aí tem outras opções até mais orgânicas, mas eu senti que vocês também vão notar em todos os estandes muito disso, ó. As peças têm essa volumetria um pouco mais orgânica, nada muito chapado. Esse daqui é o Terra Alma, que vocês já conhecem, ele continua, eles vieram em mais cores. E uma outra tendência que vocês vão notar é mais o uso do bege do que do cinza. Nos últimos anos a gente vinha usando o cinza com muita constância, em vários tons de cinza. Ele ainda está aí, a gente ainda vai usar, porém agora a maioria dos estandes a gente tem um pouquinho da mescla do bege. Então a Porto Belo, por exemplo, lançou essa linha Oase, que ela tem esse fundo bem bege, e eles fizeram vários formatos e desenhos com a mesma peça. Então tem a peça lisa e tem a peça com relevos, com a listra. Eu vou mostrar mais de perto um outro tipo de relevo que eles fizeram, e tudo num tom mais bege. O que eu acho que é uma tendência nova para a gente deixar um pouco os ambientes mais quentes, não tão frios quanto o cinza. E esse aqui foi o maior lançamento deles, que ele está em todo o stand, que é essa fissurinha aqui, que são algumas ranhuras na peça, que é o Bianco Cesellato e o Avorio Cesellato, que eles inclusive usaram aqui na bancada e ficou muito interessante. E aí notem que a gente tem agora muitas texturas e muita sobreposição de revestimento fazendo essas texturas. E aqui a gente consegue ver bem que a gente está indo para uma linha muito mais bege. Olha só aqui na bancada como que eles fizeram o uso desse revestimento, que é todo frisado, que ele dá esse acabamento diferente, né? Então eles fizeram aqui para demonstrar que a gente consegue usar de várias maneiras, não só em parede, mas também em bancada. Mas esse daqui eu acho que foi um dos maiores lançamentos da Porto Belo, que é uma tendência, e também vocês vão perceber muita pedra natural, né? Uma cara de pedra natural, trazendo uma essência da natureza, não só naquelas pedras que a gente tinha antes, que imitam granilite, né? Que tem as pedras recortadas, o terraço, né, que a gente chama, mas também outros tipos, como um que imita o mármore, esses veios um pouco mais marcados do mármore travertino, eles estão vindo muito mais fortes, trazendo essa essência da natureza, e o bege também. Como eu sempre falo, só de deck do Call aqui, hoje eu vim falar da Kohler, vou mostrar o stand deles. E a Kohler também é uma das marcas que a gente super indica para fazer metais e louças, que tem uma qualidade excelente. E aí tem umas novidades muito bacanas, então eu quero mostrar para vocês de pertinho. Vamos lá! Vou começar falando sobre as cubas, sobre as louças. E vocês vão notar que também uma tendência é muitas cores. Então as cubas estão coloridas, as bacias coloridas. Esse tom, que é um tom mais para um bege, a Deca inclusive lançou no ano passado, e a Kohler veio com todas as tonalidades também.
vocês vão notar que tem o quê? Muito mais orgânico. A gente não tem nada muito quadrado, muito linear. Todas as peças, elas têm um pouco mais volume, né? Então aqui, por exemplo, ela não é só redonda, ela tem a parte de fora reta e por dentro ela é abaulada. Essa daqui que a gente consideraria uma cuba quadrada, ela tem os chanfros aqui na lateral. Então a gente tem uma tendência muito forte de curvas, de leveza, do toque mais orgânico e não tantas linhas retas e tanto quadradinho como a gente sempre teve. Deixa eu escolher aqui um ambiente pronto dentro da área da Kohler para mostrar para vocês ambientado o que eu estou dizendo sobre as cores. Então aqui a gente tem a cuba nesse tom mais bege e os revestimentos muito parecidos com o que vocês viram em outros estandes. Aqui, por exemplo, eles estão usando esse revestimento que é da Decor Tiles, que ele é um revestimento mais com esse tom de Fendi e ele tem a textura mais orgânica, ele não é todo retinho, assim como os toques de bege que a gente tem. E aqui eles também usaram a cuba, a bacia, no mesmo tom. Isso também é uma tendência muito forte agora, a gente usar essas misturas. E o dourado, gente, vocês devem ter notado, a gente tem o dourado também muito marcante. Esse é um dourado um pouco mais vivo, mas eles têm uma coleção que eu quero mostrar de pertinho pra vocês, que ele é como se fosse um dourado queimado, um dourado velho, muito bonito, mas segue toda a tendência também dos metais escuros, dos metais dourados, dos metais prateados, mais um tom mais queimado. Vou mostrar de perto. Falei que ia mostrar de pertinho, então aqui tem as três tendências mais fortes aqui da Kohler, que são o dourado mais forte, que é esse aqui que vocês viram ali naquele ambiente que eu mostrei agora. Ele é um dourado realmente marcante. O preto, o pretinho básico, esse aqui é o mate e eu gosto muito de usar o mate, inclusive é uma indicação muito mais frequente nossa de usar o mate. E esse daqui que eu achei incrível, que é um tom de cromado escovado, que eles estão chamando, né? O níquel escovado. Ele tem um tom de cromado, mas ele tá um pouquinho, ele fica entre o dourado e o prata, sabe? Ele tem uma cor um pouco mais queimada e também um pouco mate, diferente do cromado que a gente costuma ver, que é o mais padrão. Eu gostei bastante dessa tendência porque a gente consegue mesclar melhor essa tendência com as cubas coloridas, que é uma tendência que tá vindo aí. Eu vi que aqui tem a sequência deles, eu vou mostrar pra vocês que dá pra realmente ver a diferença. Esse aqui é aquele dourado mais vivo, que vocês viram agora, o preto mate, o níquel escovado e olha ele entre o cromado também. Olha a diferença, ele tem um tom mais apagadinho e perto do dourado ele tem uma mistura de dourado. E aqui a gente tem o rose gold, que vocês já estão acostumados, e o outro dourado, que é o mesmo ali do começo. Então ali dá pra gente ver a diferença desse níquel escovado, que eu achei super interessante, que ele fica um pouquinho mais leve do que o cromado comum. E como eu adoro um lançamento que tem funcionalidade e que traz acessibilidade para casa, eu decidi mostrar para vocês esse lançamento da Deca, que não tem nada a ver com um lançamento de cor ou com alguma tendência. A gente tem um lançamento muito inclusivo que eu achei incrível e que tem também um design diferente. A Deca lançou essa opção da Deca Care, que eles têm as barras de proteção para banheiros, barras para PCD, as barras de aumentação e olha que legal. Eles têm, além da barra, eles criaram esse design de ter o apoio dos produtos, então do shampoo, do condicionador, enfim, para que seja um multifuncional também. Então, além de ser a barra, ele tem essa função de ter o apoio. Esse daqui é o Deca Black Matte, que ele é uma cor que ele tem esse tom um pouquinho mais pro chumbo, mas eu achei que tá muito legal. Aqui a gente já vê um novo lançamento, que é esse chuveiro retangular da Deca, com o chuveirinho retangular também. Mas o que eu gostei muito do lançamento aqui foi realmente a inclusão, a acessibilidade que eles trouxeram para que qualquer banheiro também possa ter design, cor e ser diferente, não só no básico, no cromado, no que a gente já está acostumado a ver aí de barra de proteção, né, barra de segurança. Aqui eles trouxeram e eu achei incrível. Um dos lançamentos da Deca também é esse lançamento da Pérola. Ela estava até aqui me explicando um pouquinho sobre a linha. E é uma linha muito legal porque eles trouxeram uma releitura de algumas linhas que eles já tinham,
de forma atemporal, porém lembrando a joia, a pérola. Então vocês vão notar de pertinho que o miolo da peça, ele tem brilho, e a parte de fora e essa torneira, né, em si, ela tem o acabamento fosco, que é o Summer Gold, que também é um lançamento deles agora, que ele tem um acabamento um pouco mais queimadinho mesmo, ele tá um pouquinho mais apagado. Só que o miolo, ele fica mesmo no brilhante, para que tenha o destaque e remeta à pérola, à joia mesmo. E também tem essa tendência do orgânico, de tudo um pouco mais abaulado, de tudo um pouco mais arredondado, tanto na torneira quanto nos outros acabamentos. E a gente tem aqui, ó, o acabamento da bacia, né, do porta-papeleira e do toalheiro também. Vou aproveitar essa ambientação incrível que eles fizeram aqui na Deca para mostrar e falar sobre as cubas que eu comentei, que vem em várias cores. Ela não é novidade de 2024, a gente tem ali as opções que estão mostrando. Ela não é uma super novidade, mas eu quero mostrar para vocês exatamente para entender essa tendência de todas as marcas, né, que a gente tem ali. Então o verde, o cinza, o bege, a gente tem uma tendência nova de trazer as cubas também coloridas, não só revestimento, não só os metais, mas também as cubas. Então aqui de pertinho a gente consegue ver que elas têm também um acabamento mais arredondado, tudo mais curvo, não tão linear. Todas elas têm as volumetrias mais arredondadas e não tão retas como a gente costumava usar. Eu vou considerar esse aqui um dos maiores lançamentos da Deca. Achei super interessante, que é o quê? A louça embutida e os metais também embutidos. Olha só que bacana. Ela fica embutida na própria bancada e o rebaixo da cuba também tá para dentro, inclusive sem molhar. Então, na hora que você for usar a torneira e usar o registro, né, a abertura, a gente tem aqui a parte interna. Então, você não consegue molhar na parte externa. Normalmente, em banheiro, a gente tem toda a área seca, a gente não tem área molhada como em cozinha, né? A gente não tem uma separação disso. Então é intencional realmente para que a gente não molhe a bancada, inclusive é o que eles falam aqui, né, da nova tendência, de estar tudo embutido. Achei super bacana, inclusive esse aqui, ó, que a gente tem, que é um pouco diferente, a cuba ela tá embutida, e aí eles estão usando duas novidades. Essa daqui que é o registro separado, né? Então ele tá num outro, um misturador, né? Eu tô falando registro, mas na verdade é um misturador. O misturador, ele pode ficar em qualquer posição, às vezes ele tá aqui, às vezes ele tá dentro da cuba, às vezes ele tá dentro da bancada, apoiado aqui fora. Mas o que eu achei bacana disso é que eles criaram algo para que não molhe a bancada, para que a gente tenha realmente uma cuba de louça totalmente encaixada e embutida na bancada. Quando eu fiz a pergunta lá no Instagram do que vocês queriam ver aqui na feira, vocês falaram que queriam novidades, tecnologia e, obviamente, eu já trouxe uma novidade muito bacana. A Castellato e a Deca fizeram uma collab e a gente tem aqui um revestimento totalmente reciclável. 70% das peças desse revestimento foram produzidos por restante de louças que eram descartados da Deca. Eu achei isso incrível porque eles conseguiram aproveitar um material que não tinha mais utilização, com uma peça incrível que olhem só que lindo que ficou, ele tem diversas tonalidades e eles inclusive usaram um abrasivo por cima para realmente mostrar as louças. Então aqui a gente consegue ver esses pontinhos brancos, eles são os restantes das louças. Então é um produto ecológico que ele tem a intenção realmente de fazer esse aproveitamento e inclusive fazer uma colaboração bacana de duas marcas, trazendo um produto que alia responsabilidade ambiental com tecnologia e muito design, como essa peça super bacana aqui da Castellato com a Deca. Trazendo de volta o Ultra Vertino, vim aqui na Castellato mostrar para vocês essa novidade deles, que eles trouxeram a peça cimentícia, que é o padrão, né, Castellato. Eles não têm porcelanato, eles têm pedra cimentícia, inclusive tem uma absorção menor de calor, então é ótimo para área externa, ótimo para área de piscina. E eu achei esse daqui muito bacana porque eles vieram em dois formatos. E é um formato legal para a gente usar em fachadas. Eu inclusive usei lá na minha casa um que chama Concrewood, que ele tem um aspecto muito parecido, mas ele tem uma carinha de concreto. E esse aqui ele tem uma carinha de travertino. Então ele vai mais pro tom de bege, que é a tendência nova. Inclusive ele tem a textura
textura do travertino, o que eu achei muito bacana, porque como ele é feito com peça cimentícia, a gente consegue criar essas volumetrias. E foi a intenção deles, inclusive as outras novidades da Castelar também traz muita volumetria, assim como outras marcas que estão aqui na Expo Revestir, trazendo mais essa sensação de natural, de tudo mais perto da natureza, e realmente a Castellato trouxe esse travertino muito real, muito próximo do que é o travertino natural. Como a gente tem usado muito revestimento natural, decidi trazer aqui a Pazinato, que tem opções muito bacanas, inclusive de tijolinhos desse jeito que vocês adoram, que eu uso muito, um da Color Mix, que é um anticato. E aqui a gente tem um muito próximo, que eu decidi mostrar pra vocês. Adoro essas novidades e esses similares, essas opções que a gente pode também incluir ali nos nossos fornecedores. Então a Pazinato é um deles, a gente já usa muitas peças deles, mas eu vim mostrar algumas novidades pra vocês. Vem cá! Esse revestimento, ele é um tijolinho de anticato também, ele tem a pedra natural, mas ele tem essa cor bem clarinha, que é muito parecido com o anticato que a gente já costuma usar. Esse revestimento, ele tem uma textura um pouco mais reta, ele não é tão rústico quanto os outros revestimentos da marca, então ele pode ser usado no lugar de um tijolinho branco, por exemplo, de um brick que a gente usa como um anticato. Eu adorei essa opção, ele tem uma textura muito agradável, ele não é tão rústico e ao mesmo tempo ele tem a carinha da pedra, que é a intenção de trazer realmente os revestimentos naturais. Além disso, a Pazinato tem opções muito bacanas de seixos, que são esses revestimentos, são recortes pequenos de pedras naturais, que a gente acaba usando muito em banheiros, lavabos, que eles dão um efeito bem diferente. Então aqui a gente tem duas opções bacanas, o ônix bege e o seixo de travertino, que ele é bem clarinho, um cinza misturado com um bege também, ele tem os veios um pouquinho mais marcados. Essa opção tá linda e ele é pedra natural. Então é um acabamento um pouco mais diferenciado, que a gente não usa em tantos ambientes, mas que a gente tem essa opção e fica muito diferente. Finalizada, deixa eu mostrar para vocês o travertino rústico slim, que é uma peça de travertino, porém cortada em formato de brick. Então ele tem essa carinha de tijolinho, que é esse daqui. Eu achei ele super legal porque ele tem dois formatos. E aí na mescla ele cria uma volumetria muito interessante. Então ele tem esse formato um pouquinho mais estreito, que é de 10 centímetros, e esse formato que é um pouquinho mais largo, é de 15 centímetros. E eles usados juntos fica muito bacana. Então esse daqui também é uma opção legal. Eu adoro usar agora as pedras naturais nos nossos projetos, inclusive a pedra moledo, né, que ela é mais natural ainda, mas essa daqui é uma opção muito bacana, que dá para ser usado em fachadas, em salas, em ambientes diferenciados que vocês queiram criar algo de volumetria e também trazer uma textura. Stand de Guararapes, ainda não tinha mostrado nada de MDF e como a gente usa muito os nossos projetos, deixa eu mostrar algumas opções. Bom, vocês já viram que eu tô aqui numa parede toda colorida, porque é claro, a gente adora opções coloridas, a gente usa muito os nossos projetos, então eu adorei os lançamentos. Por quê? Porque a gente saiu um pouquinho daquelas cores que a gente tinha mais padrão dos últimos anos. Então eles lançaram o Marsala, que é uma cor maravilhosa, inclusive tem um projeto nosso que foi usado Marsala, que é um lavabo lindíssimo, chiquérrimo, todo num tom Marsala. O Erva Mate, que ele não é aquele tom clarinho do verde, mas ele também não tá naquele tom de verde muito escuro, então eu achei uma opção bacana. E o tijolo foram as minhas 3 preferidas dos lançamentos da Guararapes. Mas, no geral, eles lançaram cores mais legais. E aqui eles têm os padrões que já eram usados antes, né? Vocês já viram o rosa milkshake que tem na cozinha lá do meu apartamento. O cinza urban, que também é um cinza que a gente usa bastante. Então eles têm aqui, mantiveram, né, essa linha e lançaram algumas novas. E o que eu também achei bacana foi esse Lume, que me parece um tom de Aurora, que é aquele cinza bem clarinho que eu costumo usar, mas ele não tem textura. Então é uma opção bacana, porque às vezes a gente gosta e quer usar um tomzinho claro de cinza e o Aurora ele tem uma textura e a gente não quer muitas vezes colocar ele numa cozinha, enfim. Então adorei essas 4 opções aqui, foram os meus preferidos do lançamento da Guararapes. Agora eu vou mostrar um pouquinho das madeiras para vocês.
bastante do Lume ali agora. E o Lume tem aqui, inclusive, pra gente ver a tonalidade sobre tom que a gente tem aqui. Então, o Lume que ele tá um pouquinho mais pro bege. Esse novo que é o Nuvem, o Brisa e o Crômio. Tem como a gente não amar, gente? São 4 cores muito fáceis e a gente usa em diversos projetos. Então eu adorei essa tendência nova, esses lançamentos. São cores um pouquinho mais claras e também a gente tem esse tom sobre tom que a gente muitas vezes não consegue usar em MDF porque a gente acaba tendo uma discrepância muito grande de tonalidades. Eu adorei que a gente tem aqui essas 4 cores novas que vão muito da tendência do que a gente tem usado nos nossos projetos. Como nós amamos uma madeira, ou aqui um amadeirado, né? Essas 2 cores novas eu amei, mas por quê? Vocês vão entender. A gente tem aqui esse ripado, que é um tauari, mas ele aí pra vocês deve estar parecendo realmente um ripado. Ele não tem textura, gente, ele não tem volumetria. Ele é só realmente a impressão, o desenho, ele é totalmente liso. Mas ele tem muito uma característica de ripado que eu achei bacana. E o que eu gosto desse ripado? É que ele tem o complemento do liso do tauari. Porque muitas vezes a gente quer usar um ripado e colocar o mesmo tom em um armário, por exemplo, do liso, e a gente não tem. E aqui eles fizeram na mesma cor, só que em 2 texturas diferentes. O liso e esse ripadinho, que eu achei que tá muito bacana. Outras opções que eu gosto bastante aqui da Guararapes é o Freijó, que a gente já usou muito, o Carvalho Natural, o Tauari. Eu vou mostrar aqui de pertinho, vem cá. Deixa eu mostrar mais de perto e até para vocês verem que aqui eles fizeram uma combinação exatamente com os 3 que eu mostrei lá na entrada, que são os que eu mais gostei, que é o Lume, o Brisa, o Nuvem e o Areia. O Areia, inclusive, eu usei agora na minha casa. E aí o Carvalho Natural, o Tauari e o Savana são 3 tons que eles têm essa questão um pouco mais neutra, não tão amarelados. O Freijó, ele vai mais para o amarelado, mas também é uma cor bacana. E eles têm uma característica de ser muito natural, que é o que eu gosto muito da Guararapes, que a gente usa bastante quando a gente quer ter essa textura um pouco mais natural, próximo do amadeirado. Saindo da Guararapes, vim mostrar para vocês as opções novas da Duratex. Não são opções que eu usaria tanto nos projetos, quero mostrar de perto. Eles trouxeram muitas pedras, imitando, né, as pedras, mas eu acredito que tem algumas outras opções um pouco mais mate que eu goste mais. Vocês vão ver ali de pertinho que elas são muito brilhosas. Mas o que eu gostei, eu quero mostrar para vocês, foi esse azul profundo, que é uma cor nova deles. O azul é uma cor que a gente usa muito nos projetos, porque ele acaba trazendo essa essência, de trazer personalidade, mas não deixar tão marcado quando as pessoas têm um pouco de receio de usar as cores com medo de enjoar. Então esse azul tá muito bacana, gostei muito dessa novidade de cor e vou mostrar umas outras para vocês. Comentei da novidade, que eu sinceramente não usaria, mas eu gosto de mostrar para vocês as novidades. Então esse daqui, e tem outras opções de cores também. O que eu acho que fica um pouco marcado demais é que realmente ele parece mesmo uma pedra, ele tem até um toque de pedra, mas é um MDF, não deixa de ser um MDF. Então tanto como os porcelanatos, né, eles fazem essa textura e trazem o acabamento, mas eu ainda gosto dele mais mate, que são as opções que a gente usa quando a gente gosta de imitar a pedra, que é o Taços. E um Calacata também, que tem da Duratex mesmo, que são 2 cores que eu gosto bastante de usar, que imitam a pedra, mas não são tão marcantes quanto esse novo. Esses daqui são lançamentos de 2023, nós já usamos num projeto, que foi essa cor aqui, que é o Arenito. Ele é lindo, inclusive vocês adoram esse projeto, que ele é todo clarinho, foi usado esse Arenito. E eles trouxeram também um pouco mais dessa tendência das marcações, né, nas peças, um pouco mais de textura. Então esses 3 aqui, eles têm uma textura diferente, tanto o Arenito quanto o Nazca e o Lana. São 3 texturas diferentes nos tons de bege e off-white. Gostei bastante. E os restantes, vocês já tinham visto, são os outros que já existiam na linha da Duratex. Aqui na Portinari vim mostrar para vocês também as novidades. Vocês vão notar que a gente tem também muita pedra trazendo natural e os revestimentos mais beges. Esse daqui foi uma das novidades que o pessoal mais gostou, que é um piso
um formato orgânico, ele já vem numerado para você conseguir montar nesse estilo. E eu achei muito bacana, a gente tem também da Color Mix, que inclusive eu usei lá na minha casa, e ele tem esse formato que ele traz uma parede ou um piso diferenciado e você pode inclusive dar continuidade nele numa peça na mesma tonalidade, só que 90 por 90 ou na outra medida. Que ali no final vocês vão ver que a gente tem esse encontro da peça quadrada com essa peça orgânica que eu achei super bacana. Um outro lançamento que também é muito parecido com o que vocês viram na Porto Belo, e a gente está falando de volumetria, é esse lançamento que eles têm essa textura mais orgânica também, bem curva, e eles têm na mesma tonalidade outros formatos, o que eu achei muito bacana, porque a gente consegue mesclar em um ambiente tanto essa textura mais orgânica como uma lastra, por exemplo. Então a gente tem, e gente, sempre trazendo travertino, vocês vão notar. Calacata a gente nem tem visto tanto, a gente tem visto muito do bege, muito das pedras naturais, mas com esse tom um pouquinho mais fechado mesmo, não indo tanto para o frio. E o que eu gostei é que eles realmente trazem essa sensação de natural, como esse aqui que você tem até, inclusive, os furinhos do travertino, que fica muito natural. E como a gente adora as cores, trouxe para vocês também essas opções da Portinari, que são teladas. Então elas são peças maiores, mas dentro tem as pecinhas pequenas. Tanto esse, que é o MC Filler, ele é bem fininho e ele tem um côncavo, gente, ele não é totalmente reto. E aí tem nessas três cores, como esse daqui, que é uma peça grande, ela não é telada, mas ela é uma peça grande que tem esse formato do arredondado e ela faz só volumetria. Eu achei ele muito bacana porque a gente consegue criar uma parede diferente com volumetria e com cores também. A tendência continua das cores tons pastéis, do verdinho claro, do rosinha claro, muito marcante, e outras cores um pouco mais fortes, como um revestimento que eu quero mostrar de pertinho, que ele também é telado e ele tem um formatinho mais orgânico, olha só. E ele faz o encontro desse encaixe entre um e outro. Então esse daqui é uma tendência muito forte, tanto dos orgânicos, né, que vocês viram aqui, como das cores um pouquinho mais fortes, além das cores pastéis. Para finalizar o acompanhamento da feira com vocês, dei uma passadinha aqui na Casa Conteúdo e todas as embaixadoras digitais ficam aqui, vêm aqui fazer palestra, fazer podcast. Eu tenho um podcast daqui a pouquinho e fazer um resumo para vocês do que eu achei da feira, do que eu achei de novidade, tendência. Acho que se eu contar quantas palavras eu falei tendência aqui, eu acho que foram umas 40 vezes. Mas realmente a feira é muito bacana para nós arquitetos, para a gente ver um pouquinho do que tem de novidade, para a gente ver o que o mercado está trazendo. A gente faz um resumo ali de muitas coisas orgânicas, né? Acho que no ano passado a gente já tinha um pouquinho disso, mas esse ano tá bem mais forte. Muitas cores, a gente tem muitas cores, tanto nos revestimentos, nas louças e metais, como também o tom de bege que a gente trouxe agora, não tá mais tanto no cinza. Natureza, gente, muita peça imitando natureza, muito travertino, a gente não tem mais tanto calacata, então eu gostei bastante, eu gosto dessa tendência de ir mais para o natural, de trazer esse conforto, esse aconchego para casa. É uma tendência bacana, é uma tendência gostosa, né, que a gente tem de trazer mais o bege. Eu gosto de cinza, eu adoro, a gente usa muito nos nossos projetos, mas realmente ele é um tom mais frio e o bege agora ele está entrando com tudo para a gente mudar um pouquinho essa base. A Casa Conteúdo fica aqui também para vocês visitarem, tem um espaço bacana, gostoso, e agora eu vou mostrar um pouquinho para vocês lá dentro. Comentei também lá nos stories e quis trazer para vocês sobre o Design Show, que está aqui também, presente na Casa Conteúdo. E o que é o Design Show? É uma plataforma nova com uma curadoria de peças de decoração muito bacanas, feitas pelo pessoal do conteúdo, pela Lê, que tem assim um engajamento na arquitetura muito bacana. E aqui é muito legal porque você já tem as opções das peças de design, as peças com renome, né, muito bacana. E aí você pode ter os editoriais, quando você clica em um editorial, você pode selecionar ele e ver o que está sendo usado ali naquele ambiente.
Então eu vou escolher um aqui pra gente ver. Então, por exemplo, aqui tem as fotos desse ambiente. E aí, eu gostei dessa escultura que tá aqui na parede e ela vai estar aqui em cima, assim como todos os outros utensílios usados nesse ambiente. Achei muito bacana porque para nós arquitetos é uma plataforma única para a gente selecionar esse tipo de conteúdo, né, que a gente acaba precisando indicar para os nossos clientes de produção, de finalização, de entrega de obra. E aí você consegue criar um link para fazer essa seleção de todos os itens que você gostou do site para o seu cliente. Achei ótimo. Não é publi, tá? Eu realmente gostei e quis apresentar para vocês que além das novidades da feira, a gente tem outras novidades dentro da feira que é só a gente procurar um pouquinho, que tem plataformas diferenciadas, softwares que a gente consegue usar a nosso favor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo.